Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Nós vamos retomar as nossas aulas de uma maneira um pouco diferente, mas com muito aprendizado. E contando que em breve estaremos juntos novamente. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecer, é só perguntar, ok? Vamos começar então. Inicialmente, vamos retomar alguns conceitos que já foram estudados em sala. Vamos revisar por quê? Porque nós vamos estudar os sistemas de blocos e vamos construir o diagrama de forças para esse sistema. E é importante lembrar como atua cada uma das forças nesse sistema. Nós vamos, então, definir cada uma das forças. Algumas já foram definidas, outras não. E nós vamos estudar as 5 principais que atuam nesses sistemas de blocos. Para começar, vamos relembrar. Eu chamo essas 5 forças através do diagrama de mão cheia. Então, vamos lembrar, cada força nós vamos utilizar um dedo de uma das mãos para lembrar dessa força. Então, vamos associar as 5 forças que nós vamos estudar com os dedos da nossa mão. A primeira força que nós vamos estudar é a força peso. A força peso é uma força de atração gravitacional entre dois corpos. Sempre que eu tenho um corpo na região do campo gravitacional de um planeta, por exemplo. Então, olha aqui essa figura. Representa um corpo e a Terra. Então, esse corpo está na região do campo gravitacional terrestre. Então, nesse corpo surge uma força de atração que nós chamamos de força-peso. A força-peso, ela tem origem gravitacional, por ser uma força de atração gravitacional, ou seja, ela é uma força de ação à distância. Não é necessário o contato desse corpo com a Terra para que exista essa força de atração. E como todas as forças, a força-peso é uma grandeza física vetorial. Nós já definimos o que é uma grandeza física vetorial. Toda grandeza física vetorial possui módulo, direção e sentido. A direção e o sentido da força-peso vai ser sempre vertical e para baixo, apontando para o centro da Terra. No caso da força de atração gravitacional, nós estamos exemplificando usando a Terra. Então, nessa figura está representada a direção e sentido da força-peso, sempre vertical e para baixo. Essa é a representação que nós vamos utilizar nos nossos sistemas de bloco. Nessa figura também está representado um vetor menos P. Esse vetor menos P representa a reação da força-peso. Então, vamos lembrar. Terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação igual e oposta, e atuando em corpos diferentes. Então, olha aqui. O módulo da força-peso é igual ao módulo, desse vetor P, é igual ao módulo do vetor menos P. Esse menos representa o quê? Que essas forças têm sentidos opostos, certo? Para calcular o módulo da força-peso, nós vamos utilizar a seguinte equação: P igual m vezes G. P de peso, m é a massa do corpo. Sempre nós vamos utilizar em quilograma nos nossos cálculos. E G é a aceleração da gravidade. Unidade de medida de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Nós exemplificamos aqui a representação da força-peso próxima à superfície da Terra. Mas a força-peso,
Também existe quando nós temos a atração entre um corpo e um outro planeta. Por exemplo, eu posso ter um corpo nas proximidades da superfície de Marte. E lá também existe essa força de atração gravitacional. Então, nós dizemos que o peso desse corpo em Marte. O peso desse corpo em Marte vai depender da aceleração da gravidade em Marte. E assim sucessivamente, nós podemos determinar a intensidade da força-peso para um corpo nas proximidades da Lua e de qualquer outro planeta. Então, a força-peso depende da aceleração gravitacional desse planeta. Para a Terra, nós temos que, nas proximidades da superfície da Terra, a aceleração da gravidade vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por que aproximadamente 9,8? Porque a aceleração gravitacional depende da latitude e da altitude. Então, ela pode sofrer variações com a latitude e a altitude. Para efeito de cálculo, nós vamos adotar G igual a 10 para facilitar os nossos cálculos. Então, a aceleração gravitacional nas proximidades da superfície da Terra, nos nossos cálculos, nós vamos utilizar o valor 10. Mas esse dado é fornecido no exercício, porque, por exemplo, o exercício pode solicitar o cálculo da força-peso na superfície da Lua, próximo à superfície da Lua. Então, ele vai fornecer a aceleração gravitacional próximo à superfície da Lua. É um valor bem menor, aproximadamente 1/6 da gravidade da Terra. Então, a força-peso, ela depende da aceleração da gravidade do planeta ou do corpo com que esse corpo de massa m está interagindo. A massa é uma grandeza física que não varia. Se esse corpo de massa m tem valor, a massa desse corpo vale 10 kg na superfície da Terra, esse corpo tem a mesma massa na superfície de Marte e a mesma massa na superfície da Lua, certo? Então, a força-peso depende da aceleração da gravidade, a massa não. A massa é a mesma, próxima à superfície de qualquer planeta que eu estou querendo estudar. A força-peso, toda vez que nós determinarmos o valor da força-peso, então vamos lá, vamos considerar um corpo de massa m, 10 kg, próximo à superfície da Terra, em que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. O peso desse corpo vai ser a massa vezes a aceleração gravitacional, que é igual a 100 newtons. Então, a unidade de medida no Sistema Internacional de Força, como o peso é uma força, é Newton. Não podemos esquecer disso. No caso da representação da superfície da Terra por uma reta horizontal, a força-peso, o vetor P, é representado vertical e para baixo. Então, compara essa figura com essa figura. Então, temos a superfície da Terra e o vetor P sempre vertical e para baixo. Se eu for representar o vetor P para um bloco apoiado na superfície, ele sempre vai ser vertical e para baixo, certo? Então, essa é a representação que nós vamos utilizar no diagrama de forças nas próximas aulas. Continuando, então, vamos analisar como que a força normal atua no bloco, num sistema de bloco. Então, a força normal também é uma grandeza física vetorial e tem origem eletromagnética, ou seja, para que essa força atue num corpo, eu preciso ter contato. Então, vamos analisar essa figura. Eu tenho um bloco apoiado em uma superfície horizontal que representa a superfície da Terra.
A força-peso sempre vertical e para baixo. E a força normal, como nós representamos? Sempre perpendicular à superfície de apoio, ou seja, formando 90 graus. No caso em que nós temos uma superfície inclinada, um bloco apoiado sobre uma superfície inclinada, a representação da força-peso, como eu disse, não muda, é sempre vertical e para baixo. E a força normal, o vetor N, ele é sempre perpendicular à superfície de apoio, certo? Então, nós devemos tomar muito cuidado porque a força normal não é oposta à força-peso. Isso é evidente na superfície inclinada. A força-peso é vertical e para baixo, e a força normal é perpendicular à superfície de apoio. E a condição é que eu tenho que ter contato. Então, nós vamos fazer a pergunta: nós temos contato? Existe um corpo apoiado em uma superfície? Tem contato entre o corpo e a superfície? Então, tem normal. A terceira lei de Newton diz o que para gente? Toda ação tem uma reação igual e oposta. Então, vamos lá. Essa figura representa onde está atuando a reação da força normal. Então, olha só, força normal perpendicular à superfície de apoio e a reação da força normal. Vamos lá, condição para que exista força normal: ter apoio, ter contato. Se eu tenho um corpo apoiado em uma superfície, ele está pressionando essa superfície. A reação da pressão que esse corpo faz na superfície é a força normal. Então, nós temos a força normal. E nós temos a reação dessa força normal, que atua onde? Atua na superfície. Nessa figura, a reação da força normal está representada por menos N. Então, lembra, o sinal de menos representa que o vetor é oposto ao vetor N, tem sentido oposto. E essa força, esse vetor, na verdade, menos N, está representando a reação da força normal. E onde que está atuando? Na superfície. Então, olha só, a força normal atua no bloco, a reação da força normal atua na superfície. Fica evidente aqui que o que é o enunciado da terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação igual e oposta, e aplicadas em corpos diferentes. Vamos relembrar? Força-peso. Força-peso atua num corpo de massa M, a reação da força-peso atua no centro da Terra. Força normal atua num corpo que está apoiado em uma superfície, a reação atua na superfície, certo? Professora, você disse que a força normal é uma grandeza física vetorial, então ela tem módulo, direção e sentido, mas você não definiu o módulo. Então vamos lá. Não temos uma equação para calcular o módulo da força normal como temos da força-peso, certo? Para determinar o módulo ou a intensidade da força normal, nós vamos analisar o equilíbrio das forças no diagrama de forças que nós vamos construir para esse sistema de blocos, certo? Então, por exemplo, nesse diagrama, a força-peso é vertical para baixo, a força normal vertical para cima, porque é perpendicular à superfície de apoio. Como eu não tenho movimento vertical, nessa situação, a força normal tem a mesma intensidade da força-peso. Numa superfície inclinada, eu já não posso fazer a mesma afirmação, certo? Então, nós vamos estudar cada um dos sistemas e determinar a intensidade da força normal para cada um deles. Tudo bem? A terceira força da aula de hoje, que nós vamos estudar, é a força de atrito. A força de atrito também tem origem eletromagnética, ou seja, eu preciso que duas superfícies rugosas, então eu preciso ter rugosidade entre as superfícies,
E o contato dessas duas superfícies rugosas permite que atua entre essas superfícies uma força de atrito. A força de atrito, como todas as forças, é uma grandeza física vetorial, então possui módulo, direção e sentido. Primeiro vamos analisar a direção e o sentido. A direção e o sentido da força de atrito é sempre contrária à tendência de escorregamento. Então vamos analisar aqui. Eu tenho uma pessoa caminhando, o pé dessa pessoa empurra o chão para trás, certo? Então a tendência de escorregamento do pé dessa pessoa é para trás. Assim, a força de atrito atua para frente, como está representado nessa figura. O mesmo acontece quando nós analisamos o movimento da roda de um veículo. A roda gira e empurra o chão para trás, a força de atrito atua para frente, certo? Então, nessa figura nós temos representação, né, a direção e o sentido da força de atrito atuando em dois sistemas diferentes. Muitas vezes, nós ouvimos dizer que a força de atrito é contrária ao movimento dos corpos. Mas o correto é dizer que a força de atrito é contrária ao movimento relativo dos corpos. Por quê? Olha aqui, olha só essa figura. Quando eu vou analisar a pessoa caminhando, a força de atrito é na mesma direção do movimento da pessoa. Então, eu tenho que analisar o movimento relativo entre o pé da pessoa e o solo, certo? Então, a força de atrito é contrária à tendência de escorregamento ou é contrária ao movimento relativo entre os corpos. Nós temos dois tipos de forças de atrito que podem atuar nos nossos sistemas. A força de atrito estático e a força de atrito dinâmico. A força de atrito estático atua quando eu estou tentando colocar um corpo em movimento, mas ele ainda não entrou em movimento, certo? E ela é uma força variável. Ela varia de 0 até um valor máximo. A força de atrito que tem o valor máximo, nós chamamos de força de atrito estático, né, de destaque, certo? Essa força de atrito de destaque é o máximo valor que a força de atrito estático pode assumir. Então, quando nós temos um corpo em repouso, existe atrito entre o bloco e a superfície, entre esse corpo e a superfície. Mas, para eu conseguir colocar esse corpo em movimento, eu preciso vencer a força de atrito de destaque. Então, olha só, aqui nós temos a representação, uma pessoa está empurrando um bloco, certo? Lembra, a força F representa sempre a força que uma pessoa está fazendo, uma ação externa, e a força de atrito se opondo à tendência de escorregamento. A força de atrito estático, nós determinamos o módulo como a multiplicação entre o coeficiente de atrito estático, representado pela letra grega μ, seguida do coeficiente E, vezes a intensidade da força normal. A representação é a mesma, tanto para a força de atrito estático, quanto para a força de atrito dinâmico, certo? A força de atrito dinâmico, diferente da força de atrito estático, atua quando um corpo, um bloco, está em movimento apoiado sobre uma superfície. Então, existe atrito entre o corpo e a superfície, certo? E a força de atrito dinâmico, ela é constante, não varia ao longo do movimento. Então, uma vez que eu conseguir, eu tenho um corpo em repouso, existe atrito entre o corpo e a superfície? Sim. Para eu conseguir colocar esse corpo em movimento, eu vou ter que aplicar uma força externa e vencer a força de atrito estático, máxima, que nós chamamos de força de atrito de destaque. Depois que eu venci essa força de atrito estático máxima, eu coloquei o meu corpo em movimento. Então, quem passa a atuar é a força de atrito dinâmico.
Para determinar a intensidade dessa força de atrito, nós utilizamos o coeficiente de atrito dinâmico vezes a intensidade da força normal, certo? O coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico possuem valores diferentes. E o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Por isso que é mais difícil colocar um corpo em movimento do que manter um corpo em movimento, por conta do coeficiente de atrito. Quando eu estou tentando colocar um corpo em movimento, eu tenho que vencer a força de atrito estática. Quando eu quero manter um corpo em movimento, quem atua é a força de atrito dinâmico, que tem uma intensidade menor do que a força de atrito estática. Graficamente, nós podemos estudar como atua essas forças no sistema de blocos. Então, olha só, aqui eu tenho o início, né, do meu movimento, então eu estou tentando colocar um corpo em repouso. Então, a força de atrito tem um valor mínimo e ela é igual à força F que eu estou aplicando. Então, eu começo aplicando. Então, vamos lá, vamos colocar valores aqui, ó. Se eu aplicar uma força de 20 newtons, a força de atrito que vai atuar no meu sistema também é 20 newtons. Se eu aplicar uma força de 40 newtons, a força de atrito que vai atuar no meu sistema também vale 40 newtons, certo? Então, nesse trecho do gráfico está representado a força de atrito estática. Lembra, ela varia desde um valor mínimo até um valor máximo, que nós chamamos de força de atrito de destaque. Vamos supor que eu estou analisando e nessa situação a minha força de atrito máxima aqui de destaque vale, essa força aqui é igual a 80 newtons. Então, enquanto eu não aplicar uma força externa, F, igual a 80 newtons, eu não consigo colocar o meu bloco em movimento. E está atuando a força de atrito estática. Quando eu aplico uma força maior do que 80 newtons, vamos supor que aqui vale 90 newtons, eu consegui vencer a força de atrito máxima, estático, e o meu bloco entrou em movimento. Quando ele entrou em movimento, passou a atuar a força de atrito dinâmico. E essa força tem um valor constante. Nesse caso aqui, vamos assumir que ela vale 60 newtons, nesse exemplo. Certo? Então, eu posso aumentar a força externa aplicada de intensidade 120 newtons, por exemplo, que a minha força de atrito dinâmico vai continuar valendo 60 newtons. Tudo bem? E eu consigo manter o meu corpo em movimento. No caso, se eu fosse aumentando a intensidade da minha força externa, o corpo estaria sendo acelerado. Essa condição aqui, em que nós temos a força de atrito estático máxima, que nós chamamos de força de atrito de destaque, nós descrevemos essa situação como sendo a iminência do movimento. Ou seja, o corpo está tentando entrar em movimento, mas ele ainda não entrou, certo? Então, quando a força externa, certo? Essa daqui é uma força aplicada. Ela é igual à força de atrito máxima, que é a força de atrito de destaque. Nós dizemos que nessa situação nós temos a iminência do movimento. E aqui fica claro, né, que a força de atrito estático é variável e a força de atrito dinâmico é constante.